de Êxodo, capítulo 3, segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo de número 3, versículos o 7 e o 8. Glória a Deus. Vamos dar uma rápida reflexão. Segundo o livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e o versículo de número 8, o 8 até a parte C. Glória a Deus. Está escrito assim: E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Onde você estiver, diga: Deus vê. Glória a Deus. E ouviu o seu clamor por causa de seus capatazes. Diga: Deus ouve. Pois eu conheço o seu sofrimento. Diga: Deus sabe. Versículo 8: E eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Deus viu, Deus ouviu, Deus sabe e Deus desce. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto é bastante conhecido de todos nós, bastante pregado. Fala do encontro com Deus, com seu servo Moisés, onde estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. E ali no Monte Horebe, Deus aparece em uma sarça ardente e fala com Moisés. Moisés se vira para ver e Deus fala com ele dizendo: tire a sandália dos teus pés, porque a terra que estás pisando é terra santa. Glória a Deus. Não importa a ordem geográfica, não importa o lugar. O lugar é santo porque Deus é santo. Aonde Deus está, o lugar se torna santo. Deus fala com Moisés, mostra o seu plano e convocam para que ele vá ao Egito e liberte o seu povo que estava há mais de 400 anos servindo como escravo por causa da desobediência. A desobediência a Deus, ela nos traz consequências tremendas. A desobediência a Deus nos traz perigo poderosos. Então o povo que uma hora estava com Deus, outra hora estava se rebeliando contra Deus, está há 400 anos sendo afligido. Eles estão em uma terra estranha, como escravo. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, Ele
viu o clamor do seu povo. Ele viu a aflição do seu povo. E o que é aflição? Aflição fala de dor física ou moral. Aflição gera ânsia, agonia. Aflição gera uma angústia persistente. E eu sei que nessa manhã muitos chegaram a esta programação sentindo uma dor persistente, ou seja, uma dor que não passa, uma agonia que não passa, uma luta que não passa. Quando nós falamos de aflição e falamos no sentido moral, são palavras que chegam ao teu ouvido e entristecem o teu coração. Mas Deus te trouxe aqui no programa Louvor e Palavra para te dizer que Ele está vendo tudo. Glória a Deus. Deus está dizendo neste programa, para você que veio com essa agonia, com essa dor, com esse problema persistente, Deus está dizendo, eu estou vendo tudo. Glória a Deus. Eu estou vendo a tua aflição. Agora, o que é lindo aqui é que o povo clama a Deus. O problema é que nós não podemos perder tempo para pedir por socorro. Lembra de Pedro em Mateus 14? Na grande tempestade, os ventos contrários. Quando Pedro, ele andou sobre as águas. Quando ele viu que ia afundar, porque a Bíblia não diz que a água estava sobre o pescoço, sobre a cabeça. Mas eu imagino que quando Pedro pisou, que o pé entrou, ele clamou logo por socorro. Senhor, salva-me. E o Senhor prontamente estendeu a mão. Presbítero Êxodo, o que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer para você que não perca tempo falando o seu problema para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda. Que você se prontifique, se posicione, porque Deus ele só fala com crente posicionado. Ele só fala com crente que está em pé. Porque tem crente que anda prostrado, mediante a dificuldade, mediante as aflições. Ele disse a Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então o povo que estava aqui no Egito, eles precisavam se posicionar, porque a nossa parte ela tem que ser feita. Deus ele só faz o impossível, o que é possível é para a gente fazer. Deus ele não vai fazer a sua parte. Você percebe que o povo estava há 400 anos no Egito, como escravos. Mas o que é interessante é que o povo se desperta, ou seja, toma uma posição, clama a Deus, e ele vê a aflição do povo. A Bíblia diz que ele ouviu a aflição do povo. Então Deus, ele vê, e Deus também, ele ouve.
Glória a Deus. O sentido aqui que Deus ouve é até as conversações sobre ao teu respeito. É até as calúnias ao teu respeito. É o fuxico ao teu respeito, que você nem sabe o que estão tramando contra você, falando contra você. Mas eu vim nessa manhã te dizer que Deus, Ele está vendo tudo e ouve tudo. Por base bíblica, Miriam e Arão falaram de Moisés, falaram da liderança, arrumaram um motivo para falar de uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva, toda crítica é crítica. O problema é que eles queriam tocar na liderança de Moisés. E arrumou um meio. E o meio era para falar da sua esposa. A crítica construtiva aqui era para se igualar à liderança. Você pode ver por base bíblica que quando Deus chamou Miriam e Arão, Ele não chamou a mulher de Moisés, porque ela não era o problema. Deus vê tudo, Deus ouve tudo. Ele sabe o que está guardado dentro de nós. E Ele chama Miriam e Arão e diz: tem algum profeta no meio de vós que eu não saiba? E se tiver, não é como o meu servo Moisés. Glória a Deus. O que eu quero te dizer nessa manhã é que você descanse o seu coração, porque Deus, Ele está vendo tudo e ouvindo tudo ao teu respeito. Glória a Deus. E certamente Ele vai agir em teu favor. O que é mais lindo é que Deus, Ele vê, Deus, Ele ouve e Ele desce. Glória a Deus. O que é clamor? O clamor é um pedido de socorro, meu irmão. É diferente de quando você ora, é um nível mais elevado. Deixa eu dizer algo da parte de Deus. O clamor na terra provoca movimento no céu. Eu vou falar de novo para que você venha entender. O clamor na terra provoca movimento no céu. E quando Deus, Ele se levanta, Ele desce para resolver o problema. Glória a Deus. Então Deus, Ele vê, Deus, Ele ouve, Deus, Ele sabe e Deus, Ele desce para resolver o problema. Lembra de Nabucodonosor no capítulo de Daniel, capítulo 3, versículo 17, a partir do versículo 17, ele levanta uma estátua e pede para que todos, prefeitos, presidentes, toda a nação se curvasse perante a estátua que ele mandou erguer. É tão interessante isso aqui, irmãos. É tão poderoso. Por isso que eu falo que crente, ele tem que estar posicionado. Êxodo, eu estou sofrendo. Êxodo, eu estou angustiado. Êxodo, eu estou com medo. E Deus está falando para você nessa manhã: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Quando os discípulos viram que a embarcação estava prestes a afundar, que eles viram Jesus vindo por sobre o mar e confundiram com um fantasma, a primeira palavra que saiu da boca de Jesus foi: tem de bom ânimo, porque Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo sabe que um crente desanimado na hora da prova não presta para nada. Mas está doendo, mas tem que estar posicionado, tem que estar de pé.
tem que confundir o inimigo. Porque muitos se levantam para te destruir, para ver você triste, para ver você parar, porque o intuito de Satanás é paralisar você. E você estando paralisado, você não faz nada para a obra, você não dá benefícios para a obra de Deus, você não faz nada. O que tem de crente paralisado esperando que Deus venha fazer tudo, Deus está dizendo: é hora de se posicionar, é hora de ficar de pé, é hora de fazer a sua parte. E pode ficar tranquilo, que a minha parte eu me responsabilizo em fazer. Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, todos se prostraram diante daquela estátua. E eles permaneceram de pé. É isso mesmo. Mediante a crise, mediante as lutas, mediante o processo. Não troque os princípios de Deus. Continue com a sua fidelidade. Não queira estar em arrumadinho. Glória a Deus. Todos se prostraram e eles ficaram de pé. Em todo canto tem fuxiqueiro, né? Os fuxiqueiros foram até Nabucodonosor e disseram: tu não sabe, rei. O quê? Todo mundo se prostrou, mas tem 3 lá atrás que não se prostraram. Quem são eles? Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei se levanta porque quer conhecer o homem. Existe um ditado popular que diz: quer conhecer o homem, dele poder. Porque é na dificuldade que o seu caráter é revelado. E também quando é lhe dado o poder. Na verdade, se extrai o que tem por dentro. Quando você tem poder, ou quando você está passando por uma angústia, uma aflição, uma agonia, é onde o seu caráter é revelado. Adorar a Deus quando tudo está bom é muito fácil. Adorar a Deus quando não sente falta de nada é muito fácil. Eu quero ver o que tem dentro de você, mediante a essa agonia e essa luta que você está passando. O rei pergunta: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não vão se prostrar diante da estátua que eu mandei erguer? Se vocês não se prostrar, serão lançados na fornalha ardente. É lindo isso aqui, porque ele diz: olha, não necessitamos nem te responder, ó rei. O Deus do céu é quem vai nos livrar dessa fornalha. E Nabucodonosor continua a afronta e diz: olha, se vocês não se prostrarem à estátua que eu mandei erguer, vocês serão lançados na fornalha. E eu quero ver o Deus que poderá livrá-lo das minhas mãos. Isso aqui, irmãos, é interessante porque não está na Bíblia, mas eu conjecturo que na hora que Nabucodonosor ele falou que ia colocar os servos de Deus na fornalha, eu imagino Deus dizendo: anjo, se prepara para ir buscar o meu servo ali embaixo. Só que ele não estava desafiando os servos, mas estava desafiando o Deus daqueles servos. Eu quero ver o Deus que vai livrá-lo das minhas mãos.
Eu imagino Deus se levantando do trono e dizendo: cancela o funeral, porque eu vou descer para dar livramento. Glória a Deus. Deus está dizendo para alguém nesta manhã: levante a cabeça, se posicione. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu sei de tudo e eu desço para dar livramento. Você já deveria entrar nessa programação glorificando a Deus por tudo, porque tem livramentos que Ele tem dado a você, que você viu, e tem livramentos que Ele tem dado a você, que você nem imagina, nem sabe, nem conhece, mas Ele tem sido fiel na tua vida. Glória a Deus. Nós temos que entender que os olhos de Deus, Ele está em todos os lugares. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos lugares, contemplando os maus e os bons. Qual é o segredo, Êxodo, para o socorro? Qual é o segredo para que Deus venha se levantar? É o clamor. Salmo de número 34, versículo 6. E clamou este pobre, não é condição financeira. O Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. A pobreza aqui está falando da nossa fragilidade. Meus irmãos, o sofrimento vem da parte de Deus, não é para nos matar. É para trazer reconhecimento. Meu Deus. O sofrimento da parte de Deus, ele vem para os seus servos, não é para matar, é para trazer reconhecimento. Que reconhecimento? Que nós não somos nada sem Ele. Nós dependemos dele para tudo. Há quem se orgulhe, há quem empine o nariz, há quem seja soberbo, há quem seja prepotente, pobre de alma e de coração. Vai dormir e não sabe nem se acorda. Eu gosto do salmista, porque o salmista diz: deitei e dormi e me acordei. Por quê? Porque eu tenho dinheiro no bolso. Foi assim? Deitei e dormi e acordei, porque eu tenho amigos influentes. Foi assim? Deitei e dormi porque eu tenho uma casa de praia. Foi assim? Não, ele disse: deitei e dormi e me acordei. Por quê? Porque o Senhor tem me sustentado de pé. Você deveria entrar nessa programação dando glória a Ele, exaltando a Ele na beleza da sua santidade, porque quem te sustenta de pé é Ele. O teu casamento ainda não acabou, porque Ele tem sustentado de pé. Os teus filhos não têm se afundado nas drogas, não têm descido à sepultura, porque Ele tem te sustentado de pé. Ele tem sido fiel a você, Ele tem sido fiel à tua casa. Aleluia. O diabo, ele tem preparado, aleluia, guerras. Ele tem se levantado com armas poderosas, mas o Senhor, Ele saiu na tua frente para garantir vitória a você, a sua casa e a sua família. Glória a Deus. E quando Ele desce para dar livramento, mas mediante as aflições, mediante as lutas, mediante a agonia. Aleluia. Você tem que estar com clamor, adoração e oração nos lábios. Paulo e Silas estavam presos, mão e pé. Glória a Deus. O diabo conseguiu paralisar a mão, conseguiu paralisar o pé, mas deixou a boca livre. Como deixou a boca livre, Paulo e Silas decidiram, perto da meia-noite, orar e adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus enviou um terremoto. O terremoto de causa natural, ele causa destruição. Mas o terremoto de Deus, pegue isso que é de graça. O terremoto de Deus, ele coloca no lugar o que está fora do lugar. Ele vem para consertar. Ele vem para agir em teu favor. Aleluia. Deus está dizendo nessa manhã: eu estou vendo
eu estou ouvindo tudo, eu sei de tudo, e no momento oportuno eu vou descer para dar livramento à sua casa, à sua vida, à sua família. Eu sou livramento dentro da sua casa. Aleluia. Mesmo você sendo infiel, eu continuo fiel. Aleluia. Jesus, o nosso poderoso, o majestoso, o leão forte, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aleluia. Ele se levanta hoje para dar livramento dentro da tua casa. Ele é o teu escudo. Glória a Deus. O diabo, ele pode tramar para te paralisar, o diabo pode tramar para te matar, mas ele é aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e ainda diz nessa manhã: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Você devia glorificar a Deus nessa programação, porque Ele tem te guardado, tem te sustentado em meio às aflições, que você pensa que vai morrer, que você pensa que vai descer à sepultura, que você pensa em parar, que você pensa em desistir. Por que você não desiste? Por que você não para? Porque Ele tem te sustentado de pé. Ele é o teu socorro bem presente no dia da angústia. Fique com essa palavra. Deus vê, Deus ouve, Deus sabe e Deus desce. E quando Ele desce para agir em teu favor. Eu quero orar por sua vida, quero orar por sua causa nessa manhã. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus criador dos céus e de toda a terra, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, não para se aparecer, porque se a gente fosse aparecer, o Senhor desaparece. A gente é que tem que desaparecer para que a tua glória venha aparecer, para que o Senhor venha ouvir o nosso clamor e para que o Senhor venha movimentar, aleluia, a nossa vida. Deus, desce com mão forte, aleluia, nesses pedidos de oração nesta manhã, Senhor. Age de forma poderosa na família, no casamento, no filho, aleluia, na enfermidade. Glória a Deus. Deus, entra com mão forte nesse pedido de oração, Senhor, que os teus servos prontamente escreveram nesta manhã. O Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor sabe de tudo, o Senhor está no controle de todas as coisas, e quando o Senhor quer, o Senhor desce para agir em nosso favor. Vem agindo, Senhor, neste pedido de oração. Entra com libertação, entra com cura, aleluia. Onde o Senhor vai, ninguém pode impedir. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, ninguém impedirá. A ansiedade não pode impedir quando